Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme Roldão na área, disciplina de projeto experimental, e hoje vou dar orientações para o início da nossa segunda etapa da nossa disciplina, então, que nós começamos efetivamente com essa aula, a nossa N2. Vamos construir aqui a nossa segunda etapa, então, avaliativa, né? E da construção do nosso projeto de pesquisa dentro da nossa disciplina. Então, seguindo o nosso roteiro, a nossa agenda, hoje nós vamos começar a falar então de material e métodos. Relembrando somente a nossa agenda aqui para a nossa N2, a gente inicia hoje o nosso debate sobre material e método. Então, oriento já que vocês comecem a se mobilizarem junto com os seus orientadores para a escrita dessa sessão. Lembrando que a entrega, conforme a nossa agenda, é para o dia 20 de maio de 2020. A gente vai realizar ainda, conforme a orientação aqui ao longo das nossas aulas, né, dos nossos encontros, vocês aprenderem como manusear um software estatístico para aprenderem a rodar as estatísticas de vocês. Então, por mais que alguns dos experimentos de vocês não tenham ainda resultado, não tenham nenhum tipo de coleta de dados, nós vamos utilizar dados de pesquisas de outros trabalhos, tá? De outros colegas de vocês, para vocês aprenderem o domínio de um software estatístico. E a gente vai fazer um testezinho, onde vocês vão rodar uma estatística, apresentar os resultados, fazer as tabelinhas e fazer a interpretação disso. Isso vai ser no dia 27 de maio de 2020. A gente tem a nossa última etapa, que é a apresentação e comunicação oral. Essa a gente, dependendo dos desdobramentos da condição sanitária que nós vivemos atualmente, nós vamos verificar se faremos ela de forma presencial ou se elas serão feitas de forma remota, né, à distância. Mas isso aí a gente vai definindo juntos aí ao longo dos nossos encontros. Lembrando que a distribuição de notas, né, se dá 10 pontos para material e métodos, 10 pontos para o teste estatístico e 20 pontos que serão distribuídos para a última etapa, que é a de apresentação e comunicação oral. Tudo bem? Bom, vamos falar então de metodologia, né? A gente entender a metodologia que será construída aí no trabalho de pesquisa de vocês. Então, pessoal, metodologia, ele é o estudo dos métodos, né? Especialmente dos métodos que são aplicados aqui à ciência. Lembra que nós estamos sempre intimamente relacionados e ligados aqui com aspectos científicos, tá? Nada baseado no achismo, nada baseado aqui em situações empíricas, mas em situações comprovadas. Método, pessoal, é o modo como vai se proceder, a maneira como nós vamos agir para alcançar aí os nossos objetivos, né, os nossos meios que estão sendo buscados. Então, metodologia, ela é a ciência que integra todos os métodos. Então, se método é o como nós vamos fazer, é o modo como proceder, né? Logia significa estudo. Então, é o estudo de como nós vamos proceder à realização aqui de como, né, nós vamos agir na construção do nosso projeto de pesquisa. Bom, importante a gente destacar com vocês que para a construção de material e método não existe uma receita pronta, tá? Então não adianta vasculhar a internet, buscar alguma informação que já está pronta, que isso não existe. Todo trabalho possui o seu próprio material e método, ele tem as suas especificidades. Então, por mais que você possa, tá, buscar na literatura trabalhos de qualidade, tá, dentro da sua área de pesquisa para observar como que isso foi escrito, mas se apropriar e transcrever isso para o seu trabalho de pesquisa, isso não é possível devido às particularidades que se tem dentro de cada trabalho, né? Cada ambiente, cada análise, os resultados eles podem até ser semelhantes, mas o local onde foi feita a pesquisa, por exemplo, ele possui divergências em relação a uma pesquisa que você possivelmente possa vir a encontrar.
Importante informar que o material em método ele tem que ter um nível de detalhamento muito alto, ele tem que ser muito mastigado, ele tem que ser muito quase um passo a passo, tá? Para isso seja possível que qualquer outra pessoa além de você consiga realizar essa pesquisa da mesma forma como você executou. Então, como você está, talvez, muitas das vezes, utilizando outras pesquisas, né, para comprovar o que aquele pesquisador, aquele cientista estava buscando, se na sua região, se com as doses que você está determinando, com os produtos que você quer testar, se você conseguir, vai ter os resultados parecidos, né, ou divergentes daquele autor. Então, é importante que você detalhe muito bem o seu material e método, de forma que, se outra pessoa tem interesse em conduzir uma pesquisa semelhante à sua, ele possa utilizar a sua metodologia como inspiração para a construção do seu trabalho de pesquisa. A gente informar ainda, né, que a seção de material e métodos é, dentro do projeto de pesquisa, o local aonde nós deveremos responder algumas perguntas. E essas perguntas, elas, quando depois de lido o seu material, se você conseguiu responder essas perguntas, você provavelmente está no caminho certo. Então, que perguntas seriam essas? Como, né? Como isso foi feito? Com que isso foi realizado? Aonde foi feito? Quanto foi usado? Quanto foi avaliado, né? Como isso foi coletada essas informações? Importante detalhar que o material e método no projeto de pesquisa, ele é sempre escrito no futuro, porque essa pesquisa ainda será realizada, isso aqui é um projeto, isso aqui ainda não é uma condução experimental, tá, a campo, ela é ainda uma ideação. Isso explicará, né, sendo redigido no futuro, todos os procedimentos que vão supor, né, que sejam necessários para a execução da sua pesquisa. Destacar, pessoal, dentro da escrita do material e método, né, a explicação pela metodologia que você utilizou, por quê, né? Qual o delineamento do estudo que está sendo realizado, qual é a amostra que está sendo avaliada, os procedimentos para a coleta de dados, né? O plano para análise dos dados, como isso foi analisado, como isso foi tratado, né? Para a gente chegar na nossa próxima etapa, lá na disciplina de TCC, e escrever depois da seção material e métodos os resultados e fazer as devidas discussões. Bom, vou apresentar para vocês um roteiro básico, tá, que pode ser seguido para a construção do material e método, onde ele se traz algumas etapas aqui e nós vamos detalhar aqui junto com vocês. O roteiro básico inicialmente se dá com a descrição do sujeito ou do objeto de estudo. Então, dentro principalmente da área das ciências agrárias, na agronomia específica, a gente faz a pesquisa com organismos vivos, né? E a utilização de organismos vivos, ele se dá a obrigação de você detalhar e caracterizar toda a procedência, né, desses indivíduos, caracterizar de forma bem detalhada mesmo, né, todos os elementos que você está utilizando como base para a sua pesquisa. Você ainda, dentro dessa etapa, deve avaliar quais são os critérios aí de inclusão e até de exclusão da amostra da pesquisa. Por exemplo, alguns trabalhos em agronomia, eles utilizam você descartar a bordadura, muitas das vezes, de um experimento por conta de variáveis externas que podem influenciar naquela área, né, que pode ser que a análise não seja tão homogênea por conta das variáveis externas. Então, muitas das vezes, em experimentos agronômicos, se descarta a bordadura de culturas para se ter uma parcela mais homogênea, né, dos cultivares, por exemplo, que estão sendo avaliados. E é interessante que você detalhe também dentro da descrição o que você está avaliando. Outra relação também, deveria até ser o primeiro aqui, mas enfim, isso está dentro da descrição do sujeito e do objeto,
que os estudos de campo devem conter aí a localização exata e a caracterização do local da pesquisa onde vai ser realizado o trabalho. Então a gente começa muitas das vezes lá o início do mapeamento já detalhando aonde a pesquisa foi feita, as coordenadas geográficas, questões de altitude, temperatura média, precipitação, né? Então tudo isso aí já é informado para caracterizar aqui o objeto do estudo, né? E o sujeito de onde está sendo avaliado esse projeto de pesquisa, onde será avaliado esse projeto de pesquisa. Lembrando, pessoal, que o universo de pesquisa é o total de indivíduos, né, que possuem as mesmas características definidas para a pesquisa que você está determinando. A amostra significa a parte do universo da pesquisa, então nós vamos realizar a análise, podemos realizar talvez no universo todo, algumas condições isso se tornam muito complexo e aí se traz uma ferramenta estatística que é a análise da amostra, que é analisar somente a parte do universo. É interessante que você realize defina a parte da amostra com muito critério, tá? Inclusive recomendo que seja feito junto com o seu orientador, para a gente ter uma amostra significativa para dados estatísticos. E é importante lembrar também o que são instrumentos de pesquisa, que são os instrumentos de medida, né, para coleta de dados, ou ainda você se basear aqui em bibliografias que orientem suas escolhas. Por exemplo, o simples fato de observar, né, o desenvolvimento biológico de uma cultura. Alguns trabalhos podem se basear com a realização de entrevistas, aplicação de questionários com perguntas objetivas, né, e questões abertas, aplicação de formulários, né, de testes. Então, isso aí são instrumentos que você utiliza para coletar aqui as informações da sua pesquisa. Dentro do nosso roteiro básico ainda, a segunda etapa seria o delineamento da pesquisa. Nessa parte dessa sessão, você vai passar a descrever o tipo de estudo que vai ser realizado e qual é o delineamento da pesquisa, né? Quais são os tratamentos que serão utilizados. Você vai utilizar dentro dessa sessão aqui as estratégias que serão utilizadas nos tratamentos, apresentar o tamanho da amostra, quais serão os números de repetição, quantas parcelas vai ter essa sua análise experimental, né? Então é onde se inicia ali. O experimento será conduzido com tantas repetições, utilizando tantos tratamentos, um total de tantas parcelas, né? Então a gente vai detalhar ali qual é o delineamento experimental dessa pesquisa. Depois a gente vai, dentro do material e métodos, ainda apresentar quais são os procedimentos específicos, né? Então você vai descrever de ordem cronológica tudo que foi realizado e utilizado dentro da pesquisa, né? Desde o uso de ferramentas, equipamentos, implementos, né? De insumos. Então você vai descrever lá qual é a forma, qual o manejo que foi utilizado, qual era o controle das condições experimentais, né? A gente tinha uma área muito homogênea, existia uma área mais sombreada, existia uma dentro do solo, o solo era todo homogêneo conforme a análise, ele tinha manchas, né? Então, dentro do possível, fazer esses detalhamentos, porque isso pode aí gerar influência final nos resultados, né? Apresentar aí quais foram as técnicas de coleta de dados, quais são as avaliações e as variáveis que serão utilizadas e realizadas e ainda analisadas dentro desse seu experimento. Ainda, a gente tem dentro do material e métodos a explicação de como será realizada a coleta de dados, né? Dizendo como ela foi feita, através de que meios ela foi realizada, quem realizou, quando isso foi realizado, onde, né, isso foi realizado. Então, fazer o detalhamento, choveu no dia, quais influências isso pode gerar aqui dentro da coleta de dados que deverá ser informada dentro da seção material e métodos. Você ainda dentro da seção tem a parte de tabulação dos dados, onde você vai escrever ali como você está organizando os dados que você coletou, que recursos você está utilizando para
organizar esses dados para depois você explicá-los lá na sessão de resultados de discussão. Então você vai utilizar índices, cálculos estatísticos, testes, né? Os famosos testes de Tukey, por exemplo, muito utilizados aí, a utilização de tabelas para a explicação dos seus dados, utilização de quadros, gráficos, né? Então você coletou os seus dados quantitativos, como é que você vai explicá-los aí de forma qualitativa. Então, é a forma como você está tabulando os seus dados, qual software estatístico você utilizou, né, qual a versão desse software. Então, nesse momento aqui do seu material e métodos, é onde você vai estar explicando, né, como será realizada a tabulação dos seus dados. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá? O exemplo de um trabalho dentro da área agronômica com diferentes doses de calcário dentro de pastagem, tá? Então aí, mas não importa o tema, importa como ele foi desdobrado. Então a gente vê ali que a escrita do material e métodos começou falando sobre o local onde foi realizado o experimento, ele vem detalhando ali qual é o clima da região, como ele está trabalhando com a questão, né, do uso de doses de calcário. Ele precisa falar da fertilidade da área, né, para dizer quais são as condições que se encontrava o terreno antes da aplicação do experimento. Aí ele vem detalhando ali depois como é que foi realizada a condução dessa pesquisa. Ali ele vem detalhar como foi realizada a divisão da amostragem. Aí depois ele vem explicando aqui como que ele mostrou, né? Aí depois ele vem dizendo como que ele aplicou ali a parte da nutrição utilizada dentro da pastagem. Ele vem depois detalhando ali como foi realizada a captação dos dados, né, a coleta dos dados, e aí, por fim, no seu material e método, ele vem dizendo ali quais foram os métodos de análise que foram utilizadas aqui dentro desse experimento, tá? Eu costumo falar, pessoal, que o material e método ele tem que ser muito bem feito. O material e método é aquilo que te aprova, tá? O material e método é o que demonstra dentro da pesquisa como você chegou aos seus resultados. Não adianta nada você ter resultados muito legais, resultados aí muito expressivos, sendo que a forma como você conduziu o seu experimento foi feito de maneira inadequada. Então, o material e método feito de forma errada, ele fatalmente te leva à reprovação. Então, muito cuidado, muito critério aqui na escrita dessa seção do seu trabalho de pesquisa, tá? Não caminhe aqui sem o seu orientador. Aqui você precisa de verdade da figura desse indivíduo para a iluminação chegar aqui de forma mais simples, né? Mais eficiente. Ok, pessoal? Lembre-se aí de executar a atividade para a validação da presença da aula de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Nós vamos trabalhar aqui ao longo das nossas próximas aulas aqui a parte de relembrar um pouco da estatística experimental e iniciar a condução aqui dos nossos testes baseados em um software estatístico. Qualquer dúvida, utilizem o nosso grupo de comunicação coletiva, evitem as mensagens privadas, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. Contem comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado de novo pela companhia de vocês e até breve.